Então, pessoal, vamos dar continuidade à nossa aula 3, tá? De cinesiologia e biomecânica, que está tratando sobre artrologia e ligamentos. Agora, na parte final da nossa aula, a gente vai falar a respeito dos tipos de pé, certo? Então, quando a gente fala dos tipos de pé, o que influencia, né, de uma forma direta esses tipos de pé? São os arcos plantares e suas formas, né? Suas amplitudes desses arcos. Por que eu posso vir a ter alguma alteração na minha pisada, alguma alteração no meu tipo de pé, tá? Muitas vezes, então, o que altera essa amplitude dos arcos plantares são desequilíbrios musculares e ligamentares, alguns congênitos, né? Ou seja, que o indivíduo já nasceu com esse desequilíbrio, e outros adquiridos no decorrer da vida, tá? Como que ele pode adquirir? Então, uma distribuição de peso, né? Calçado inadequado, enfim, algumas outras patologias associadas, tá? Então, esses desequilíbrios musculares e ligamentares, eles vão alterar os arcos plantares, né? Podendo aumentar ou diminuir os mesmos. E essa alteração, ela compromete a absorção de impacto, tá? E principalmente a mobilidade do pé. Às vezes tornando esse pé mais rígido, às vezes tornando esse pé mais móvel. O primeiro tipo de pé que a gente vai falar aqui é o pé plano ou o pé chato, tá? Ele se dá pela redução do arco plantar e a característica principal desse tipo de pé é que ele é um pé bastante flexível, né? E o indivíduo vai ter ali uma anormalidade que a gente chama de talus valgo, ou seja, a famosa pisada pronada, tá? Que ele pisa mais com a parte medial do pé, tá? Isso então gera uma rotação da tíbia e a gente vai ter o joelho em valgo. O que é o joelho em valgo? Sabe aquelas pessoas assim que tem um joelho que a gente diz que a patela ela fica mais voltada para medial e é como se uma patela estivesse olhando para outra, assim, de uma forma bem simples para a gente entender? É isso, tá? E ele pode ser congênito, né? Congênito é quando o indivíduo nasce com algumas alterações ligamentares e musculares, ou seja, a famosa hiperlacidão ligamentar, tá? Isso não significa que todo mundo que tem a hiperlacidão ligamentar tem o pé plano ou chato, tá? Mas ela favorece para esse tipo de disfunção, certo? E também associado a desequilíbrios musculares da região do pé, tá? E adquirido, então pode ser por questão de sobrepeso, tipo de calçado, principalmente utilizado na infância, tá? Dependendo da situação, com uma avaliação minuciosa, quando é criança, né, a gente tem como fazer uma correção, sim, tá? Porém, é necessário ser avaliado, certo? O próximo tipo de pé que a gente tem, né, é o pé cavo, tá? Né? Ele tem um aumento do arco longitudinal, tá? Ele não tem uma origem definida, mas alguns autores trazem, por exemplo, como alguma doença neurológica, né? Se o indivíduo tem alguma doença neurológica, por exemplo, tensão de musculatura, tá? Isso é muito comum em indivíduos com alguma patologia neurológica espástica, ou seja, o que é espástico? É quando a musculatura fica rígida, tá? Então, esse arco plantar, ele tem diversos desequilíbrios musculares e posturais no período do crescimento do indivíduo, tá?
E, ao contrário do pé plano, o pé cavo, ele é inflexível, ou seja, ele não tem quase nada de flexibilidade, tá? E também é comum que os indivíduos apresentem a musculatura da panturrilha rígida, tá? Bem como a aponeurose plantar. Então, como que a gente identifica o pé cavo? O pé cavo é aquele que a gente vai ver a pegada do indivíduo, vai ter só a marcaçãozinha ali do calcanhar e do antepé, tá? Ao contrário do pé chato que eu trouxe ali e acabei não falando, que a gente vê o desenho de todo o pé no chão, tá? Ele fica um pé bem plano mesmo, tá? A gente pode dizer, tá? É um pé reto que fica desenhado no chão durante a pegada desse indivíduo. E agora a gente falando do pé reto ou normal, né, que é o que a maioria das pessoas tem, então, os arcos plantares, eles estão na sua amplitude normal, não temos alteração, tá? A pegada é bem característica porque a gente vai ver a área dos 5 dedos normais, tá? Bem bonitinho, bem demarcadinho, tá? A gente vai ter também a área anterior, tá? Ou seja, o antepé e o retropé, tá? Ligados por uma faixa plantar, tá? Que é o nosso arco longitudinal lateral, tá? Lembra que eu expliquei para vocês quando eu falei a respeito dos arcos do pé? Então, é ali que ele está presente, certo? E a gente pode ver, né, nesse caso do pé reto ou normal, que quando a gente fica em pé, tá, a carga dele fica bem distribuída entre o calcâneo, cabeça do primeiro e do quinto metatarso, mas a maior carga dissipada fica no calcâneo e na cabeça do primeiro metatarso, certo? Então, pessoal, por hoje nós encerramos a nossa terceira aula. Espero que vocês tenham gostado. Aguardo vocês para a próxima aula, que a gente vai começar a falar a respeito dos músculos do pé e as suas funções. Até lá!